Senhoras e senhores, e que episódio! Será que finalmente a gente descobriu qual é o plano da Tempesta? Então galera, esse episódio continuou, tá? Toda a construção de arco que já vinha sendo apresentada pra gente desde o quarto episódio. E o interessante dessa construção de arco toda é aquela continuidade que tem de relação entre o Bruto, entre o Hughie e a Starlight. E uma ligação que está acontecendo agora muito entre o Bruto e a Starlight também. Tudo isso, claro, motivado pelo Hughie. E essa relação, a gente consegue ver que assim, ela está indo para um caminho onde essas três peças elas vão funcionar juntas. Todos aqueles conflitos que estavam existindo antes, pelo menos por agora, parece que foram esquecidos, principalmente do lado do Bruto. Tá? Tem um acontecimento muito importante nesse episódio, desse trio, onde algumas coisas são por um grande bem maior. O Bruto, e principalmente ele, tinha que vir dele isso, ele acaba dando um pouco o braço a torcer e chegando quase no momento de comunhão com a Starlight. Tudo, é óbvio, vou falar de novo, focado no Hughie. E essa construção do trio tá uma coisa muito interessante para ver se até quando que isso vai se manter, tá? Porque tem um acontecimento importante com a Starlight logo no primeiro momento já desse episódio e, querendo ou não, fica uma coisa meio que colocada pra gente que a Starlight, ela sim abandonou o set, pelo menos aparentemente, e ela vai fazer parte do The Boys, então ela pode ser sim, é óbvio, né, um grande aliado pro The Boys, e o Bruto começa a aceitar também essa situação e começa a aceitar que ela realmente pode ser alguém que vai fazer uma diferença para tudo que o The Boys representa. Não teve muito explorado no episódio, mas teve ali algumas situações colocadas, tanto da Maui quanto do Profundo e do A-Tran. E esse trio, que pra mim no último episódio estavam começando a ter uma ligação, essa ligação nesse episódio ela foi muito mais focada no A-Tran em relação ao Profundo. E cara, toda a sátira que tem ali em relação à Cientologia agora tá ainda mais aparente, mais colocada ainda. E tá muito interessante ver, até em relação à bebida que existe ali, o que é o tal efeito que tem a bebida, né, em relação ao controle que essa religião tem em relação a todas as pessoas que estão em volta dela. Porque essa bebida também, ela é como se fosse uma preparação para alguma coisa ali que precisa acontecer, entendeu? E tem uma coisa muito clara que o Profundo oferece essa bebida pro A-Tran. E, cara, logo depois o A-Tran tá lá junto com o Profundo. E essa relação também é interessante pra ver como que vai se lidar, porque são dois ex-membros, né, agora, tipo, do The Boys. E tem toda a relação da Maui também, que nesse momento ficou um pouco mais afastada em relação ao que ela estava construindo com o Profundo, mas com um porquê. E esse porquê a gente também vê desenvolvido ali no episódio. Então, tá muito interessante pra ver como é que vai seguir essa construção, cara, desses trios, desses grupos que estão sendo colocados, né, nessa grande peça de tabuleiro, esse grande segundo arco que tem dessa segunda temporada. Um ponto que eu gostei bastante desse episódio é a construção, cara, desse passado do francês. E esse passado do francês, ele é pesado, ele é bem pesado. Eu gostei da maneira como eles fazem a ligação já com o novo personagem lá, do enfermeiro, que na verdade era o faixa de luz, e a maneira onde existe a culpa dentro de toda essa relação ali que está do grupo. A gente entende também muito de como se formou o grupo dos The Boys lá no passado, porque a gente vê quem era o francês, a gente vê o que aconteceu com o francês, a gente vê como ele se aproximou do Bruto, por exemplo, a relação que ele tem com o grupo em si, e principalmente com a gente, entendeu? A gente é alguém muito importante que a gente percebe o quê? Cara, ela tem uma ligação direta com o que aconteceu com o faixa de luz, na verdade o que o faixa de luz fez, e isso não está claro pra gente, mas está no subtexto. E no subtexto, o que será que eles vão utilizar o faixa de luz agora contra a avó e contra o Seth? E aí vem a parte mais interessante de tudo isso que aconteceu, que envolve literalmente a Tempesta. Cara, é colocado pra gente, primeiro assim, a continuidade da relação, né, absurda, louca, e ao mesmo tempo muito legal de assistir da maneira que eles estão criando entre a Tempesta e o Homelander. A gente tem uma continuidade da última coisa que a gente viu no episódio da relação deles, a gente tem continuidade logo no começo desse episódio. E,
no mesmo padrão, até que a gente tem uma crise de, cara, ciúmes violenta, onde a série chega a ter momentos de claramente o quão o Homelander é alguém, cara, totalmente inseguro. É um personagem muito inseguro, que utiliza toda a força que ele tem, todos os poderes que ele tem para cobrir essa insegurança. A gente já tinha percebido isso, a gente já sabia disso. Só que aqui a gente vê numa relação que está começando e tem uma relação de desconfiança que está acontecendo e o quão inseguro é esse personagem. E é muito legal a gente ver isso também. Só que daí isso acaba subvertendo no final, isso acaba ganhando por um outro lado, que é o quê? Já tinha sido colocado algumas pontas, né? Inclusive da Tempesta em relação a Starlight, que a Starlight ia ter muita importância para uma coisa que ela estava pensando fazer, que a Starlight fica até pensando, e aqui é colocado e fica claro do porquê, e fica claro também qual é o passado da Tempesta em relação a ela ser a liberdade, e o que já tinha sido mostrado pra gente que ela tinha feito no passado. E é muito interessante, assim, é pesado, é bem pesado. Eu acho que vai ser, cara, uma história bem forte que eles vão colocar a partir de agora em relação a racismo e tudo mais que envolve, entendeu? E o quão a Tempesta tá planejando tudo isso para acontecer e a maneira que ela coloca o Homelander de importância em tudo isso e a maneira como o Homelander entra em tudo isso que está acontecendo. Então fica uma coisa, o Homelander ele é um personagem que precisa de muita atenção. E ele, como, por ser inseguro, a maneira que a Tempesta convence ele é exatamente o que ele precisa que aconteça. Então é muito curioso para ver como que isso vai se lidar, porque a Tempesta e o Homelander juntos são muito fortes, muito fortes. Então todos aqueles momentos que tinham de atrito entre os dois, agora está muito bem resolvido. Não existe isso porque os dois estão juntos, e juntos pelo objetivo que a Tempesta tem para executar esse plano que ela tem. E agora fica assim, a expectativa para ver, cara, qual é a sequência disso nesse próximo episódio. E agora vem aquele drama para esperar de novo mais uma semana pro próximo episódio de The Boys. E tá muito legal essa segunda temporada. E, cara, tomara que mantenha esse ritmo e principalmente mantenha essas construções, primeiro de personagem e segundo desses arcos que estão muito bem construídos. E, cara, The Boys tá assim, ó, se mantendo uma série excelente e espero muito que continue com isso. Certo, galera? Então, assim, gostou desse vídeo? Deixa o seu like, que o seu like é muito importante pra gente. Já aproveita, se inscreve no canal e até semana que vem, próximo episódio de The Boys.